Igreja militante, século XII. A Normandia invade a Inglaterra por Guilherme, o Conquistador, por volta de 1066. Essa era a época das Cruzadas, expedições que foram formadas sob o comando da Igreja, a fim de recuperar Jerusalém, a Cidade Santa. Os bispos e nobres eram os novos senhores feudais da Inglaterra, firmando o seu poderio mediante a fundação de grandes construções, abadias e mosteiros. O estilo dessa época é conhecido como estilo normando na Inglaterra e românico na Europa. As construções basicamente eram uma nave central, 2 ou 4 naves colaterais. Alguns arquitetos construíam igrejas em formato de cruz e, para isso, acrescentavam a galeria transversal entre o coro e a nave, a qual se deu o nome de transepto. As igrejas desse estilo românico geralmente são feitas com arcos arredondados, assentis em maciços pés direitos. Há poucas decorações, as janelas não são muitas. As paredes e torres inteiriças lembram-nos as fortalezas medievais. Os telhados eram feitos de pedra e não mais de madeira. Prevalece nessa época o uso dos arcos de volta perfeita e abóbadas, influência da arte romana. As esculturas expressavam os ensinamentos da igreja, eram entalhadas em pedras, em pórticos e pilares. Eram rígidas, não possuíam um aspecto tão natural, gracioso e leve quanto as obras clássicas. Os objetos e símbolos, todos os detalhes do interior da igreja expressavam os ensinamentos de Cristo. Os artistas não se preocupavam em imitar formas naturais, mas preocupavam-se com a disposição de tradicionais símbolos sagrados. As pinturas era quase uma exposição, uma espécie de escrita por imagem, com método de composição por junto. Sem esse método, os ensinamentos da igreja nunca poderiam ter sido traduzidos em formas visíveis. As cores utilizadas eram o ouro brilhante, os azuis luminosos, o vermelho brilhante e os verdes profundos. As pinturas eram feitas em vitrais e transmitiam a ideia de sobrenatural. Esse período destaca-se o desenvolvimento das iluminuras, arte que alia a ilustração à ornamentação, muito utilizada nos antigos manuscritos. Como a maioria da população era analfabeta, as iluminuras foram um meio importante de difusão do cristianismo, porque também apresentavam ilustrações. Um exemplo de um estilo românico na obra arquitetônica na atualidade é a Torre de Pisa.